Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre a integração inovadora das tecnologias na educação pela adoção do Design Thinking. Eu sou a professora Carolina Cavalcante, eu sou docente do NASP e também estou acabando o doutorado na USP na área de educação. É um prazer estar aqui e conversar com você um pouquinho sobre as etapas ouvir e criar do Design Thinking. Se você ainda não assistiu à primeira aula, por favor assista antes de embarcar com a gente nessa segunda aula, onde a gente vai falar um pouquinho dessa metodologia de inovação e criatividade que tem sido usada por instituições educacionais, por empresas, por organizações para gerar soluções inovadoras e criativas. Você sabe que o Design Thinking é composto por um processo e aqui você consegue ver as etapas do processo. As duas primeiras etapas é o que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, que é exatamente a etapa de ouvir, entender e observar. A gente também vai falar um pouquinho das etapas de definir, criar e idear, ok? E aí na próxima aula, na aula 3, a gente vai falar da etapa do prototipar, testar e implementar. A gente sabe que o nosso desafio estratégico nesse curso é integrar as tecnologias na educação adventista. E o projeto que os grupos estão desenvolvendo aí nas escolas, os professores estão se reunindo, discutindo, conversando, entrevistando os alunos, é exatamente para a gente resolver esse desafio, para a gente encontrar soluções alternativas para esse grande desafio que a gente tem aí à nossa frente. Agora, a gente vai começar falando nesse momento da primeira etapa, que é exatamente a etapa ouvir. Bom, essas primeiras etapas do Design Thinking, elas são chamadas pela equipe de Stanford de etapas da empatia, ok? O que é empatia, você sabe? Olha, empatia é uma compreensão de dentro, é você buscar entender o que o outro pensa, o que o outro sente, qual que é a circunstância em que o outro está envolvido, quais são os motivos que o levam a agir e a pensar de uma determinada forma. Na verdade, a palavra empatia vem do grego e ela quer dizer entrar no sentimento. Em alemão, a palavrinha que quer dizer empatia, que eu nem vou tentar pronunciar porque eu vou errar com certeza, ela significa sentir-se dentro, sentir por dentro daquilo que o outro sente. Então, no Design Thinking é muito importante a gente praticar a empatia. Quando você vai conversar com um aluno sobre que tipo de tecnologia ele usa, que tipo de situação ele vive, que tipo de equipamentos ele tem, como ele gostaria de usar a tecnologia para aprender, vai de forma empática, realmente interessado em entender, em dar voz para esse aluno que você está entrevistando. Outro aspecto também importante é que o Design Thinking, ele dá algumas estratégias para que você pratique a empatia. A primeira estratégia é chamada mentalidade de um iniciante. O que quer dizer essa estratégia? E essas estratégias elas estão descritas num material que chama Bootcamp Bootleg, que é basicamente um campo de treinamento para você usar o Design Thinking e fica disponível na página da Day School da Universidade Stanford. Então, a mentalidade de um iniciante é basicamente você se aproximar da realidade do outro sem julgar. Às vezes a gente vai conversar com um aluno para entender as tecnologias que ele usa e você já pensa assim, esse aluno aí, coitado, ele não consegue entender, não consegue aprender a usar o computador. Eu vou conversar com ele, mas eu sei que ele é travado para aprender, ele não vai conseguir. Não vai desse jeito, vai com uma mente aberta. Ou de repente você pensa assim, esse outro aluno ele só gosta de usar a tecnologia para usar redes sociais, ele jamais vai querer usar tecnologia para aprender ou para tratar de um conteúdo curricular. Então a ideia de você ir atrás de uma pessoa para conversar com uma mente de um iniciante é você se aproximar sem julgar. Uma segunda estratégia do Design Thinking é você identificar pessoas com quem você quer conversar. Então eles chamam os usuários extremos. Então se você tem que entrevistar 2 alunos para o projeto desse curso, seria legal que você pegasse primeiramente um aluno que adora tecnologia, que tem acesso à tecnologia, que usa o tempo todo, que gosta, que é entusiasta com isso daí. Então ele é um usuário extremo de um lado. Por outro lado, seria legal você ouvir um estudante que não tem acesso, que não gosta, que não sabe usar. Porque quando você perguntar para ele
como você gostaria de usar a tecnologia para aprender, você vai ter respostas muito diferentes e isso vai enriquecer, vai te dar ideias adicionais dos problemas que você vai enfrentar na sala de aula para usar tecnologia e isso pode te ajudar a criar estratégias que sejam abrangentes o suficiente para atender essas duas demandas. Um outro aspecto é que no Design Thinking a gente tem um termo que a gente chama stakeholder, que são todos os envolvidos no processo. Então, para você usar a tecnologia da escola, geralmente não depende só do professor e do aluno. Geralmente depende do tesoureiro da escola, talvez do monitor do laboratório de informática, do diretor, de outras pessoas. Então, às vezes, para você ter ideias inovadoras para implantar a tecnologia, é legal consultar essas outras pessoas para ver qual a opinião delas, qual que é a percepção delas. Mas sempre se aproximar das pessoas com essa visão de um iniciante, sem julgar, né? Buscando realmente entender qual que é a realidade do outro. Bom, além das estratégias para o uso do Design Thinking, para a gente poder praticar a empatia, existem métodos que a gente usa basicamente na pesquisa qualitativa, mas que também são adotados no Design Thinking. Então a gente tem as entrevistas individuais, que é exatamente o que a gente está propondo que seja feito nesse curso, você chamar um aluno e conversar. A gente tem os grupos focais, que são entrevistas em grupos a partir de 6, 7 alunos. Se você juntasse para conversar sobre o tema da integração das tecnologias na escola, você já estaria conduzindo aí um grupo focal. A gente tem a estratégia, a metodologia da autodocumentação. O professor pode ir anotando o que ele percebe sobre o uso de tecnologia. Olha, hoje eu usei tecnologia na minha aula e deu certo. Por que que deu certo? Ele coloca as experiências boas. Ou deu errado, o que que eu poderia ter feito diferente? Né? E a autodocumentação ela é muito embasada na observação, que é uma outra estratégia. E um outro método que é muito usado também no Design Thinking é a entrevista com experts. Se você tem um professor que é colega seu que usa tecnologia e com sucesso, os alunos gostam, elogiam, você pode conversar com ele, professor, o que que você faz? Como que você usa? Que ferramentas que você usa? Né? E aquele desafio da escola, do laboratório, que às vezes a gente tem dificuldade de usar, ou não tem o software, como que você lida com isso? Então, às vezes, conversando com outra pessoa que seja expert no assunto, pode te ajudar a ter ideias inovadoras para implantar as tecnologias na escola. Além disso, quando a gente for coletar esses dados, por exemplo, fazer uma entrevista, é importante que as perguntas, elas tenham o seu enfoque nas soluções e não nos problemas. Eu vou dar um exemplo. É muito comum a gente chegar para fazer uma entrevista e você pergunta para o aluno, por favor, me fale qual que é o maior problema que você enfrenta para usar o computador para aprender ciências. Aí o aluno vai ficar 10 horas falando de todos os problemas que ele enfrenta para usar o computador para aprender ciências. Nós, professores, já sabemos quais são os problemas que os alunos enfrentam, que nós enfrentamos, que a escola enfrenta para integrar a tecnologia na educação. Então, as perguntas, quando a gente trabalha com Design Thinking, elas têm que ter um enfoque nas soluções, porque isso faz diferença. Então, você chega para o aluno e fala, olha, me fala, como que você usaria tecnologia se você estivesse no meu lugar para ensinar ciências? Como que você usaria tecnologia para ensinar física, para ensinar química, para ensinar matemática? E aí o aluno vai dizer, olha, professor, eu usaria esse software ou esse aplicativo que ele conhece, que ele já usou, que ele gosta. Esse joguinho ensina a medir a distância, o peso, a massa, enfim. O aluno vai trazer as soluções. Outro ponto importante nessa coleta de dados é estimular que sejam contadas histórias. Muitas vezes, quando você faz uma pergunta direta, a pessoa vai responder sim, não, gosto, não gosto. Ela não vai querer falar. Então, se você perguntar assim, me conta uma história aí, qual foi a melhor aula que você já assistiu usando tecnologia? O que aconteceu naquela aula? Como que o professor era? Que tipo de materiais ele usou? Como que ele engajou os alunos nas atividades? Então, quando você estimula as pessoas a contar histórias, elas vão lembrar de experiências positivas e você, professor, pode aproveitar dessas experiências para melhorar a qualidade das suas aulas, no uso das tecnologias como estratégia. Tem uma ferramenta do Design Thinking que é proposta pela Day School de Stanford, que chama Mapa da Empatia. E é muito legal esse mapa. Vocês já coletaram os dados dos alunos, né?
na semana passada, conversaram, entrevistaram. Quem ainda não entrevistou, aproveita essas dicas que eu estou dando aí de estratégias. E vocês podem usar esse mapa da empatia para organizar as informações coletadas na entrevista. Então, o que é o mapa da empatia? Ali no meio está escrito aluno, você põe o nome, ó, entrevistei o João. O que o João diz? Então, o João diz que ele adora usar a tecnologia na escola, ama. Mas o que ele faz? Ah, ele diz que ele ama, mas na minha aula, que eu levo ele para o laboratório, ele fica no Facebook, ele não fica no site que eu estou propondo para a gente estudar química. O que você acha que o aluno pensa da sua conversa com ele? Eu acredito que ele pensa que é muito chato ter que aprender química ou ter que abrir o computador para estudar química, que ele preferia estar conversando no Twitter com os amigos dele. E o que ele sente? Bom, ele se sente frustrado porque ele tem dificuldade na aprendizagem do conteúdo da disciplina, porque ele nunca conseguiu aprender isso no passado e agora ele está carregando aí sei lá, um resquício de necessidade de aprendizado que vem de muito tempo. Então esse mapa pode ajudar você a organizar os dados que foram coletados. E naquele ladinho ali do Insights, você coloca as ideias que essa coleta de dados e essa conversa com esse aluno te deram em relação às estratégias para usar a tecnologia na sua aula. Além disso, a gente vai agora para a segunda parte do Design Thinking, que é a parte do definir, criar e idear. Então, nesse módulo, a gente vai conceber uma estratégia de como o aplicativo pode ser utilizado para promover a aprendizagem. E como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente tem que organizar os dados que a equipe coletou. Então, a gente vai usar 3 estratégias do Design Thinking. Primeiro, encontrando temas, criando estruturas e definindo ou redefinindo o problema. Então, vamos entender primeiro um pouquinho sobre o encontrando temas. Encontrando temas é você juntar a sua equipe de trabalho, o grupo que saiu para entrevistar os alunos e organizar esses dados. Isso pode ser feito de várias formas. Vocês podem pegar, por exemplo, post-its e cada um vai anotando, por exemplo, na primeira pergunta, qual foi as respostas dos alunos, né? Vão anotando e vão colando num quadro. Depois vocês vão agrupando as respostas mais ou menos parecidas, juntas, pode fazer um círculo em volta, do outro lado, para ficar bem fácil de visualizar. Então, de repente, um bloco pode ser sobre as tecnologias que os alunos usam, o outro bloco pode ser sobre experiências positivas do uso de tecnologia na escola, e aí você vai organizando as informações. Uma outra estratégia é você trabalhar com mapas mentais, com esquemas, para tentar organizar esses dados e dar sentido a eles. Ou, se for preciso, até usar o quadro negro, a lousa, o giz, para colocar essas informações. O importante é que os professores que estão no seu grupo consigam visualizar realmente essas estruturas. Se vocês não conseguirem se encontrar presencialmente para fazer essa organização dos dados, vocês podem trabalhar usando as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem. Cada um pode preparar um esquema, um quadro, explicando quais foram os principais dados que eles coletaram. E vocês podem trocar isso por e-mail ou mesmo do ambiente virtual. Depois que vocês têm essa visão do que realmente foi coletado, aquilo que os alunos falaram, a gente pode reestruturar o problema, né, que o grupo está tentando resolver. Então, o material da Stanford, ele dá uma diretriz para você criar um problema efetivo. Então, vamos lá, o nome da pessoa ou grupo de pessoas precisam de... Aí você escreve a necessidade que o grupo percebeu na coleta de dados, por quê? E aí você inclui os principais insights ou ideias que surgiram durante a coleta de dados. Então, para ficar mais prático, eu já trouxe aqui um problema, a definição de um problema para exemplificar, tá bom? Então, vamos lá. Os alunos do primeiro ano do ensino médio precisam engajar na aprendizagem dos conteúdos de biologia, por quê? Aí vocês colocam todos os motivos que o grupo detectou nas entrevistas. Porque acham que o método tradicional de ensino é muito cansativo, porque não se interessam pelos conteúdos, quando são levados para o laboratório de informática preferem acessar o Facebook do que realizar as atividades da disciplina, porque eles ficariam mais interessados se pudessem usar as redes sociais para aprender. Tudo que for surgindo de ideias, vocês colocam aí. Então essa foi a fase definir do Design Thinking. Logo em seguida, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de exatamente criar a estratégia, né? Que é uma das etapas que vocês vão fazer exatamente nessa semana. Então, vocês podem fazer uma sessão de chuva de ideias,
presencialmente ou online, pode usar o WhatsApp, pode usar o Facebook, a ferramenta que vocês quiserem. Mas o importante é que nessa sessão os professores estejam reunidos pelo Skype, sei lá, a ferramenta que vocês quiserem. Estejam reunidos e comecem a dar ideias de como eles poderiam engajar os alunos, né, trazendo aquele problema que eu trouxe como exemplo. Como poderíamos usar a Chix para engajar os alunos no primeiro ano do ensino médio a se interessar por biologia? Então você vê, aqui a gente já fechou um pouquinho o tema, já fechamos a disciplina, qual que é a disciplina, qual que é o ano, né, quem são os alunos, vocês já conversaram com eles, e aí gerar ideias. Nossa, aqui o importante não é você só trazer ideias maravilhosas, perfeitas para compartilhar com a equipe. Aqui o enfoque é a quantidade. Dá tudo quanto for ideia possível. Todo mundo tem que gerar, sei lá, 10 ideias, 15 ideias e compartilhar com o grupo. Esse pode ser um objetivo da equipe, por exemplo. Depois, qual que é o próximo passo? A equipe seleciona as 4 ideias que mais gostou. E depois dessas 4 ideias, vocês vão conversar e chegar numa única ideia ou num único aplicativo ou numa única estratégia do uso que vai ser usada na etapa da prototipagem. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Eu espero vocês. Eu deixo agora no finalzinho também a lista de referências bibliográficas que a gente tem usado durante essa disciplina, nas aulas, a preparação do material do curso. Depois vocês podem acessar isso daí no ambiente virtual de aprendizagem. E eu aguardo vocês na nossa terceira aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a prototipagem, a testagem das nossas ideias, né? E realmente na implementação dessas estratégias para o uso de tecnologia em sala de aula. Foi muito bom ter você com a gente. Um abraço, até a próxima.